Eu acho que a pior sensação da vida de um jovem adulto nem é fracassar. É, na verdade, sentir que está atrasado. Como se todo mundo já tivesse um caminho certo, como se todo mundo já soubesse o que é que vai fazer da vida, o que é que lhe aguarda no futuro. Enquanto você tem a sensação de que você está atrasado, você não está fazendo as coisas certas, você não sabe muito bem o que é que vai acontecer ou para onde vai caminhar. E eu sei que as redes sociais têm muito nesse ponto em específico, elas são muito culpadas nisso. Meu nome é Daniel Serapião, este é mais um episódio do Vivendo e Criando, e aqui neste canal eu falo sobre produção de conteúdo, bem como vivências da minha vida. Nos últimos anos, mais especificamente nos últimos 2 anos, eu percebi, na verdade, que quanto mais a gente vai crescendo, quanto mais a gente vai evoluindo na vida, quanto mais a gente vai melhorando, e isso em vários aspectos, seja profissionais, seja espirituais, sejam estudantis, se for o caso, mais a gente percebe que a vida, melhor, vou falar como eu, mas eu percebi que nós vamos tendo uma certa cobrança. De novo, vou falar como eu. Eu venho sentindo uma certa cobrança invisível. Uma certa cobrança que me parece que está sempre me perseguindo, que está sempre atrás de mim, que ela está sempre no pé do, assim, no pezinho do ouvido. Ih, rapaz, você está atrasado, você já deveria estar melhor, você já deveria ter mais dinheiro guardado, você já devia ter uma casa, você já devia ter o seu carro. E quando a gente olha para... Quando eu olho assim para o passado, né? Quando eu olho e vejo que em tempos mais antigos, as pessoas da minha idade já tinham realmente casa, já tinham realmente seus carros, alguns já tinham sua família formada. E hoje é um padrão, obviamente, que eu não percebo só em mim, mas eu vejo que muita gente aos 22 não tem nem metade da vida resolvida. E claro, algumas pessoas já têm, e as redes sociais têm um grande problema nesse quesito, que é a gente fazer na gente, mesmo que de modo inconsciente, com que a gente se compare. E aí a gente tem sempre, venho tendo sempre a sensação de que que eu deveria estar mais longe, que eu deveria estar, de novo, ter mais dinheiro guardado, ter mais estabilidade, ter mais certeza sobre o futuro, ter mais resultados. E o problema é que, observando esse comportamento, não só meu, mas que eu percebo em várias pessoas, vários amigos e assim vai, que ninguém se ensina a lidar com esse sentimento, com essa sensação, que a gente está perdendo tempo. É uma sensação que poucas são as pessoas que podem falar alguma coisa especificamente sobre isso, que vão ser realmente um consolo, que vai ser realmente algo que vai, tranquilizar alguém, sabe? E quando a gente abre o Instagram, que a gente vê aí pessoas milionárias aos 18, milionárias aos 17, são milionárias aos seus, sei lá, 20, 25 anos, tem gente já casado, já com família, gente profissionais inteiramente formados, bem-sucedidos, e a pessoa olha pra si mesma e pensa, poxa, por que que eu ainda não consegui? Pra onde é que eu tô indo? O que que eu tô fazendo da minha vida? E a pior parte é que nem sempre, necessariamente, a pessoa tá atrasada. A pessoa tem trabalhado, a pessoa tem se esforçado, tem conquistado seu espaço, tem feito suas coisas, tem se profissionalizado, tem estudado, mas tudo parece ser insuficiente. E eu senti isso muitas vezes. Não vou mentir que ainda assim, de vez em quando, realmente, quando eu paro e penso, tento equilibrar assim, a AGB, tento equilibrar os meus trabalhos pessoais, assim, com social media, tento equilibrar minha vida pessoal, minha vida espiritual, que acabam sendo a mesma coisa, a vida espiritual e pessoal. Né? Na verdade, a vida espiritual ela é sempre o norte de tudo, né? Mas eu parava e sentia assim, poxa, mesmo com o tanto de coisa que eu tenho feito, o tanto de coisa que eu estou começando a construir, que eu estou começando a desenvolver, parece que eu estou sempre correndo atrás de alguma coisa. Como se eu estivesse devendo alguma coisa para mim, né? Como se o que eu estou trilhando, o que eu estou fazendo não está sendo suficiente e não está resultando como eu gostaria que tivesse resultado. Já estivesse resultado. E a vida jovem adulta, ela se mostra muito estranha porque ninguém fala sobre o cansaço silencioso que é você estar sempre se cobrando. Você está se cobrando de uma forma ou de outra para que os resultados venham como você gostaria que eles viessem, na mesma velocidade, na mesma intensidade que você se esforça. Mas,
mesmo você sabendo disso, isso não exclui a possibilidade de sentir, né? Sentir esse cansaço, sentir a responsabilidade de carregar esse sentimento o tempo todo, o tempo inteiro, para todos os lugares que você vai. Não, saí aqui, mas se eu não tivesse saído, eu poderia estar em casa desenvolvendo alguma coisa, ou estudando para melhorar tal coisa. E aí, pensando como eu posso usar melhor meu dinheiro, pensando como eu posso projetar melhor o meu futuro, os melhores caminhos e as expectativas que eu tenho, administrá-las melhor. E aí a gente para e fica sempre cansado, né? A gente tá sempre pensando, a gente não para, não descansa, não relaxa. E o mais engraçado disso tudo é que quando você se depara com esses problemas, os problemas antes que você tinha a quem recorrer para resolver, não tem mais um adulto vindo resolver para você. Não tem mais um adulto vindo resolver aquele problema que você tem com um determinado profissional, um problema que você tem pessoal, um problema que você tem ou poderia vir a ter na faculdade. Por exemplo, quando a gente tinha problema na escola, o que é que acontecia? Chamava seus pais. Agora, quando você tem um problema, quem é que chama? Agora é você. Agora não tem mais um papai ou uma mamãe para chamar, não tem mais uma outra pessoa que seja responsável por você. Agora é você. Agora sou eu que lido com meus problemas. Mas uma coisa que eu percebi é que ultimamente a gente tem se acostumado a transformar a vida numa correria. A vida como se ela fosse uma corrida de cavalo, onde num piscar de olhos, claro, que exagero, né? Num piscar de olhos o cavalo atravessou a pista de corrida. Isso se existisse uma idade certa para estar bem, como se tivesse uma idade certa para vencer na vida. E claro que esse vencer é muito subjetivo. Uma idade certa para descobrir um propósito. E obviamente que quanto mais cedo você descobrir seu propósito, melhor, e mais rápido você vai conseguir, você vai conseguir se resolver na vida. Ter mais estabilidade. E talvez, muito talvez, a vida não funciona assim. Ela não funciona com padrões. Não, aos 20 todo mundo vai ter a vida resolvida. Aos 20 todo mundo vai ter uma vida encaminhada. Todo mundo, aos 17, vai saber o caminho profissional que vai seguir e segui-lo até o final da sua vida. Muito provavelmente, ou muito talvez, a vida não funciona assim para todo mundo. Seguindo ainda a linha do talvez, porque eu acho que não existe uma resposta certa para ninguém, uma resposta padrão, talvez crescer seja justamente aprender a continuar mesmo diante desse mar de dúvidas, desse mar de incertezas, mesmo sem ter todas as respostas para tudo na vida. Provavelmente crescer seja justamente aprender a lidar e resolver com todas essas coisas os seus problemas e administrá-los bem a ponto de você um dia conseguir ser santo. Lembrando que eu sou católico, o grande objetivo da vida de um católico é sim ser um santo, se santificar para poder chegar ao céu. Então, mesmo que a gente esteja inseguro, mesmo que a gente esteja cansado, mesmo que a gente esteja confuso acerca da vida, a gente deve continuar sem ter a resposta. Porque, sinceramente, o caminho, ele é feito sendo caminhado, por assim dizer. O caminho é trilhado sendo trilhado. Os problemas são resolvidos quando eu me debruço sobre eles para poder estudar, para poder entender, para poder resolvê-los. Então, eu acho que quase todo jovem adulto hoje está tentando sobreviver a um tipo de problema, a um tipo de situação, enquanto tenta construir o seu futuro. E talvez seja essa a parte mais difícil da vida de um jovem adulto. Administrar a sua vida, os seus problemas, as situações, o caminho que está sendo trilhado, enquanto ninguém sabe o que realmente está fazendo da vida, ou quais vão ser os frutos daquilo que está sendo plantado. Algumas pessoas, elas só aprendem a escolher melhor na vida. Eu acho que a grande questão é justamente isso. Algumas pessoas só aprendem a escolher melhor na vida. E uma coisa muito bonita nisso tudo que eu percebi é que a gente está construindo a vida, enquanto aprende a viver ela. A gente está aprendendo a viver, assim como nossos pais também, aos seus 50, aos seus 60, aos seus 45, também estão aprendendo a viver a vida. Cada um só nasce uma vez, cada um só administra os problemas uma vez. Se for um problema recorrente, obviamente que administra melhor, mas a cada vez que aquele problema acontece, a pessoa vai saber resolver melhor. Ou seja, tá todo mundo passando pela mesma coisa, tá todo mundo aprendendo a viver.
O que a gente tem que tomar cuidado é aprender a escolher melhor, a administrar melhor as batalhas, aprender a ouvir com as pessoas que já passaram e aprender a viver. Aprender a viver e aproveitar. Nós vamos ter problemas para lidar, vamos ter situações para resolver, pessoas chatas mandando na gente, a gente vai ter chefes e assim vai. Isso tudo faz parte da vida e é muito importante que a gente passe por essas coisas e passe por esses problemas, para que a gente aprenda a viver e passe por esses problemas de forma que nos santifiquemos para poder um dia chegar no céu. De novo, é sempre o objetivo principal é esse. Mas, entre aspas, a gente está construindo a vida enquanto aprende a viver. E isso para mim foi a coisa que mais me consolou, né? Que mais me tranquilizou ao ponto de, calma, você não precisa ter tanta pressa, não precisa acertar tudo, nem vai acertar tudo. Faz parte da vida errar. A parte bonita disso é que um bebê, quando está aprendendo a andar, ele cai. Aquele profissional que você tanto admira não conseguiu chegar onde ele está hoje, de primeira, acertando tudo. Então, todas essas coisas fazem parte do nosso processo para que a gente possa viver bem. E muito provavelmente, isso deve ser o suficiente por agora. Sinceramente e pessoalmente, isso está sendo suficiente para mim. Eu estou aprendendo a viver, enquanto eu também aprendo a errar, também aprendo profissionalmente, também aprendo a lidar com minhas frustrações, a lidar com meus ânimos, mediante as coisas que eu tenho que fazer no dia a dia, porque sentimento não pode nos guiar para nada, não é? E aí o que eu quero saber de você é o seguinte: se um dia você já passou por isso, se você já passou, como foi que você lidou, se você está passando por agora, porque eu acho que sinceramente isso é um assunto que a gente sente bastante, todo mundo já chegou a sentir, mas nem sempre externou. Então eu peço que, se você gostou desse vídeo, deixe um like, comente aqui comigo o que é que vocês acharam, se fez sentido para vocês o que eu falei, se ficou vago, não sei. Eu sinceramente fiz um vídeo para desabafar um pouco. Então deixa o like, se inscreve se ainda não é inscrito e conversa comigo pelos comentários, beleza? Valeu!